Mas além do carbono, tinha outros. Quem eram esses outros? Era o nitrogênio. O nitrogênio ele é trivalente. Era o oxigênio. O oxigênio ele era bivalente. E o hidrogênio. O hidrogênio ele era monovalente. Então, os compostos orgânicos, em sua composição, era carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Detalhe: se o carbono era tetravalente, significava que ele fazia 4 ligações. Se ele era tetravalente. Como que essas ligações poderiam ocorrer no caso do carbono? As ligações elas poderiam ocorrer da seguinte forma. Ó, carbono no meio. O carbono poderia fazer 4 ligações simples. Deixa eu ver quem quer entrar aqui. Olha só, o carbono ele poderia fazer 4 ligações simples. Esse carbono aqui é tetravalente, porque ele está fazendo 4 ligações. Só que essas ligações são todas do tipo simples. Então, havia compostos orgânicos em que o carbono se apresentava desta forma. Também, mas ele também poderia se apresentar da seguinte forma, ó, fazendo uma ligação dupla e 2 simples. Ele estava fazendo 4 ligações? Sim. Só que agora ele tinha uma ligação dupla. E a outra forma do carbono se apresentar era fazendo uma ligação tripla. Aí. Perguntas? Não poderia ser 2 ligações duplas? Pode. Aqui, ó, ao invés de ser uma dupla e uma simples, ele também poderia se apresentar na forma de fazendo 2 ligações duplas. Sim, pode sim. Só que o que vocês têm que. Pode ser um rearranjo de tudo isso. O que vocês têm que lembrar é que o carbono ele se liga fazendo 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser desse tipo: ou 4 simples, ou uma dupla e 2 simples, ou uma tripla, ou 2 duplas. Certo? Perguntas? Posso seguir a vida?
Fala, gente. Pode seguir, professora. Então tá. Esse é o caso do carbono, que era tetravalente. O outro elemento é o nitrogênio. O nitrogênio ele é trivalente. Se ele é trivalente, significa que ele faz quantas ligações? 3. 3. Como que poderia ser essas ligações? Simples, Pensem aí. duplo. Pode falar. Peraí, não fala agora não. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Nitrogênio. Deixa eu pegar aqui uma corzinha para o nitrogênio, vai ser verde. É só o nitrogênio. Ele pode fazer até 3 ligações. Como que podem ser essas 3 ligações? Elas podem ser simples, olha só. 1, 2, 3. Nunca a gente pode se esquecer que o nitrogênio tem um par de elétrons aqui em cima, ó. Ela pode ser dupla com um, simples com outro, né? Parzinho de elétron aqui. Às vezes ele não aparece, mas a gente precisa lembrar que ele está. Como ela pode ser tripla. 1, 2, 3. Essas são as ligações do nitrogênio. Simples. Ligação dupla. E ligação tripla. Perguntas? Tá difícil? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Mamão com açúcar. O oxigênio seria o próximo. O oxigênio, ele é bivalente. Deixa eu ver o que é isso. Colírio. Passar. O oxigênio é bivalente. Significa que ele faz 2 ligações. Então, eu já sei que o oxigênio ele não vai ter essa parada aqui da ligação tripla. Então, vou tirar. O oxigênio, ele pode ser formando uma simples, com 2 elementos diferentes, ou ele pode formar uma dupla. Oxigênio. E aí o hidrogênio monovalente só faz uma ligação. Vou botar do hidrogênio aqui embaixo. É com essas ligações, esses tipos de ligações, que os compostos se unem por ligações covalentes e realizam e compõem as grandes cadeias de compostos orgânicos.
Bora ver como que isso acontece. Agora eu vou compartilhar com vocês outro material. Estão vendo a tela? Sim. Olha só. Esse aqui é um exemplo de cadeia carbônica. Vejam. Olha só aqui o exemplo. Vejam os 3 elementos, os 4 elementos que a gente mencionou. Aqui, ó. O nitrogênio fazendo 1, 2, 3 ligações. O carbono, ó, fazendo as 4 ligações. Aqui também, ó, o carbono faz 1, 2, 3, 4 com oxigênio. Esse oxigênio aqui, ó, fazendo 2, que são as 2 que ele pode. Esse aqui, ó, tá fazendo 1. Mas do lado dele tem o hidrogênio. Embora não apareça o tracinho, a gente sabe que esse hidrogênio está ligado ao oxigênio por um tracinho. Então, o oxigênio aqui faz 1, 2. Olha esse carbono aqui. Tem 1, 2, mas tem 2 hidrogênios. Significa que tem mais 2 ligações. Então, tem 4, 4, 4, 4. E aqui o nitrogênio tem 1 com mais 2 hidrogênio, 3. Isso é um exemplo de cadeia orgânica. E eu represento essa cadeia orgânica dessa forma, apresentando todos os elementos que compõem o composto orgânico e quais são as suas ligações. E dependendo da cadeia, eu posso classificar ela. Eu posso classificar ela com diferentes tópicos. Então, anotem, façam aí nas anotações de vocês esse exemplo de cadeia carbônica para a gente dar prosseguimento. Pronto? Peraí, professor. Não. Ah, tá. Vocês não falam, eu sigo embora. Professora, Fale. por que o hidrogênio é duplo e ele só faz uma ligação ali? Aonde que ele é duplo? Tipo, é 2 hidrogênios, tá? Hidrogênio. Ali no CH2. O hidrogênio ele faz uma ligação, não é? Uhum. Olha só, o carbono faz 4. Ele está fazendo 1, 2. Aí tem mais 2 aqui. Significa que é 3, 4. Vou tentar. Será que eu consigo desenhar aqui no cantinho? Deixa eu ver aqui. Não consigo. Espera aí que eu vou já te explicar isso aqui. Deixa eu só liberar um coleguinha aqui. Vou já voltar lá. Aí, olha só.
olhem só. Isso vai ajudar a responder a pergunta da colega. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 4 ligações. Cada uma dessas ligações são simples, com 4 hidrogênios. Isso é um exemplo. Eu posso representar esse composto, eu não preciso representar ele dessa forma, mostrando as ligações. Eu posso resumir isso e representar ele assim. É um carbono. Quantos carbonos são? Só um. E ele tem também hidrogênio. Só que não são só um hidrogênio, são 1, 2, 3, 4. São 4 hidrogênios. Então, esse composto aqui pode também ser representado por CH4. Então, ó, embora o hidrogênio faça só uma ligação, aliás, embora tenha 4 hidrogênios aqui, eu sei que cada hidrogênio está fazendo uma ligação. Por que eu sei isso? Porque o carbono faz 4. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, CH2 ligado aqui, ligado aqui. O carbono está fazendo duas ligações. Só que ele está fazendo 2 ligações que eu estou vendo diretamente. Mas ele tem 2 hidrogênios aqui. Então, ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Porque tem mais uma ligação com cada um dos 2 hidrogênios. E o hidrogênio só faz uma. Então, eu sei que isso aqui era a mesma coisa se eu apresentasse assim. Hidrogênio. Hidrogênio. Entendeu? A garota que me perguntou? Entendi. Entendeu, né? Professora, Essa mas fórmula... Vai. e tipo, se a gente Pode colocasse, falar. por exemplo, só o CH4, ele poderia representar uma cadeia. Então, Sim, o CH4 representa uma cadeia. Na realidade, ó, deixa eu limpar aqui de novo para mostrar para vocês. CH4, isso aqui é que eu ia falar depois, mas já vou mostrar logo. CH4 é uma fórmula de um composto orgânico. Só que esse aqui, ele tem um nome. Ele é a fórmula molecular. E quando eu represento ele na forma de ligação, seja mostrando todas as ligações ou mostrando só uma ligação, eu tenho a fórmula estrutural. Isso aqui, fórmula molecular. Essa é a fórmula estrutural. Posso representar das duas formas. E tem também a fórmula de linha. Fórmula molecular, fórmula estrutural. Anotem aí que eu vou mostrar a fórmula de linha, só que aí eu vou usar outro composto. Assim que vocês fizerem a anotação, me avisa.
Aí eu mostrar o outro. Pronto. Pronto? Vou mostrar outro exemplo. Mostra não, vou pedir para vocês me ajudarem. Eu quero a fórmula molecular desse composto aqui. Espera aí. Mais para baixo. Essa é a fórmula estrutural do composto. Qual é a fórmula molecular do composto? Fórmula molecular ou fórmula mínima? Vem cá, professor. 4CH9O. Começa com as letras. Então, é C, 2, 3, 4. H, quantos hidrogênios ele tem? 9. 2, 3, 5, 6, 7. Eita, será que eu contei errado? 2, 3, 5, 10. 6, 7. Tem 10. É, tem 10 mesmo. H10. Ó, essa é a fórmula molecular. E tem a outra fórmula, que é a fórmula de linha, que eu não fiz para o CH4 porque ele era muito pequeno. O que é a fórmula de linha? A fórmula de linha é aquela que está em formas de linha. Cada ligação de carbono, eu consigo transformar ela numa linha. Ó, essa linha aqui, ó, significa que tem um carbono aqui na ponta e o outro aqui, ó. São quantos carbonos? 2, 3, 4. Então, eu tenho 2, 3 aqui e 4. Ó, 2, 3, 4. E eu não represento os hidrogênios que estão ligados ao carbono. Então, eu sei que aqui tem um carbono e que esse carbono está fazendo uma ligação aqui com outro carbono. Então, os outros só podem ser hidrogênio. O que eu represento é as outras ligações que não são de carbono e hidrogênio. Por exemplo, 2, 3. No carbono 3, ó, eu tenho um OH. Essa daqui é a fórmula de linhas. Fórmula de linha. A gente tem que ter uma base estrutural, né? Hã? Para a gente saber isso, a gente tem que saber melhor estrutural, né? Sim, então
Elas estão todas interligadas, sabe? São diferentes formas de você representar a estrutural, elas estão todas interligadas. Eu estou mostrando a de linha porque é muito comum ela aparecer em exercício. Sempre lembre assim, que em cada pontinha tem um carbono. Eu vou dar outro exemplo. Anotem essa daqui, que eu vou dar outro exemplo, que vocês vão ver que não é tão difícil assim, não. Terminar de anotar, me fala. Acho que já. Já? Outro exemplo. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou dar uma fórmula de linha. Olha só, uma fórmula de linha. Parece um garrancho de menino que está aprendendo a desenhar. Eu quero saber qual é a fórmula molecular dela. Para saber isso, eu tenho que lembrar que em cada pontinha da linha tem um carbono. Então, eu tenho um carbono aqui, eu sei que eu tenho um carbono aqui, eu sei que tem um aqui, aqui, aqui. Peraí, que esse ficou feio. Aqui, aqui. Né? Cada pontinha da linha tem um carbono. Então, essa fórmula aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fórmula mínima vai ser C8. Agora, os hidrogênios. Como que eu vou fazer? Vou colocar os hidrogênios de vermelho. Esse carbono aqui, ó, tá fazendo uma ligação, que é esse traço. Tá faltando quantas ligações para ele? 3. 3. Então, eu sei... Ai, não, outra cor. Quero essa mais não. Vamos lá, ele está fazendo uma, que é esse traço. Está faltando 3. Eu sei que essas 3 são hidrogênio, porque um outro que não aparece é o hidrogênio com carbono. Então, aqui tem CH3. Esse aqui, ó, tá fazendo uma ligação aqui, que é esse traço, e a outra aqui. Tá faltando quantas ligações para esse? 2. 2. 2. Então, aqui tem 2 hidrogênios. Esse aqui, ó, 1, 2. Aqui vai ter quantos hidrogênios? 2. 2. Aqui, 2. 2. Aqui, 2. 2. É tão fácil que vocês estão se perguntando se realmente vocês estão aprendendo, né? Aqui vai ter quantos? 2. 2. Professora, e Aqui, tá? pode ter outro elemento ligando ou é só hidrogênio? Pode, só que aí o elemento ele é apresentado. Vou dar um Ah. exemplo. CH2 e aqui quantos? 3. 3. 3. Qual é a fórmula molecular? C8H. Quantos hidrogênio tem?
18. 18? Aham. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18. Professora, Hum. eu não entendi como é que vocês descobriram que faltava 3 hidrogênios nessa ligação aqui. Foram lá 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 3 no final. Como é que eu descobri que faltava 3 aqui? Como é que surgiu esse H3 Aqui, aqui? ó. O carbono faz 4 ligações, ele está fazendo só uma. Ah, Para 4, falta 3. E se não aparece, é hidrogênio. Porque se fosse o nitrogênio, aparecia. então como o hidrogênio Por exemplo, Hum. pode falar. Pode falar. Então, no caso, é o carbono que faz 4 ligações, né? Exato. Aí, como ele está fazendo uma nessa linha aqui, então está faltando 3 para completar, né? Exato. Essa primeira linha. Aí, no segundo, a mesma coisa. Faz 4 ligações, está faltando 2, já está fazendo 2 ligações, aí falta mais 2. É isso? Isso. Ah, tá. Isso. Aí, os únicos que desaparecem são carbonos e hidrogênio. Se fosse um outro, por exemplo, aqui na ponta, aqui, ó, o CH3 da ponta. Se fosse um outro elemento que fizesse 3 ligações, ó, o carbono faz uma, ele precisa de 3. Se fosse outro elemento, por exemplo, um elemento que faz 3 ligações. Deixa eu apagar aqui direitinho. Ó, eu sei que tem um carbono, mas se eu quisesse colocar qualquer um outro elemento que não fosse o hidrogênio, ele teria que aparecer esse elemento. Como assim teria que aparecer? Por exemplo, o nitrogênio faz 3 ligações. Ele teria que estar aqui, ó. Então, eu sei que tem um carbono aqui, e esse carbono está ligado ao melhor. Aí. Se eu quisesse colocar qualquer um outro elemento, ele teria que aparecer. Por exemplo, se fosse o nitrogênio, eu teria que mostrar o carbono ligado ao nitrogênio. Veja. Aí aqui eu tenho um carbono, está fazendo uma ligação, mas as outras 3 não é com hidrogênio, é com nitrogênio. Então, o nitrogênio aparece. Aí seria outra fórmula. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H quanto? 2, 4, 6, 8, 10, 12. H 15. E temos um nitrogênio. N. Então, biquinho aberto, estão besta. Depois daquela Difícil a parte lá, vida. entendi, professora. Uhum. Certo? Podemos dar continuidade. Sim, senhora. Sim. Tá, calma que vai ter bastante exercício para vocês treinarem isso. A colega colocou, o Enem adora essa linha. Sim, o Enem cai muito orgânica. Cai muito essa coisa bem simples da orgânica, que é essa nomenclatura. É o nome disso. Uma das coisas que a gente vai aprender é dar nome para esse composto. Por exemplo, eu sei que esse é o cianeto de octano. Mas isso a gente vê depois. Deixa eu parar essa. Depois eu volto. Deixa eu voltar aqui para vocês. Apresentar outra. E qual que eu quero apresentar? Essa. Pronto. Olha só qual é a fórmula molecular desse composto aqui.
C. 1, 2, 3, 4, C. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. H. 14. H14. Bora ver. 14. 1, 2, 3, 4. 6, 8, 10, 12. H14. O que mais? O, O. O2N. O2. Só? O2N2. O2, N2. Essa seria a fórmula desse composto aqui, a fórmula mínima dele, a fórmula molecular. C6H10, O2, N2. Isso é um aminoácido, que é com a aula de bioquímica. Ano que vem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, né? Então, bora classificar essas cadeias. Como que essas cadeias podem ser classificadas? Que diacho é essa classificação? Primeiro, vamos ter que aprender algumas coisas. Cada carbono pode ser classificado em 4 tipos. Quais são esses 4 tipos? Um carbono ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que é um carbono primário? O carbono primário é aquele que se liga só a átomo de carbono. Olha só esse carbono aqui, ó, da pontinha. O carbono da pontinha, as 4 ligações dele tá aqui, mas ele só se liga a um carbono. Diferente do colega dele do meio, ó. O colega dele do meio, tá aqui as 4 ligações dele, mas ele se liga a 2 carbonos, né? E o da outra ponta, ele se liga a quantos carbonos? Se liga só a 1, né? A um 2. carbono. É, ó, o carbono aqui da ponta, daqui, ó. Vocês conseguem ver o mouse se mexendo? Sim, senhora. Ah, tá. O carbono aqui da ponta, ele se liga só a um outro carbono. Quando o carbono se liga a um só carbono, a gente chama ele de carbono primário. Geralmente são os carbonos que estão nas pontas. Diferente do colega do meio. O colega do meio se liga a 2. A gente chama ele de carbono secundário, porque se liga a 2. Seguindo o mesmo raciocínio, a gente tem o carbono terciário, que é aquele que se liga a 3 outros carbonos. Olha só, esse aqui, ó. Ele se liga a quantos carbonos? Esse que eu selecionei. 4. 1, né? A 1. Oh, Deus. Ele só se liga a 1. Ele é um carbono primário. Esse aqui é um carbono 1, Secundário. 2, Secundário? 3, terciário. esse aqui, ó. Ele é um Ah, carbono esse aí? secundário. É, esse aqui. Secundário. Esse aqui, ó, que eu tô pintando. Ele é um Ele é um primário. 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 Esse aqui que eu tô pintando. Secundário. Primário. 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 Esse aqui, ó, que é o que está marcado, ele está ligado a 1 aqui, ó. 2 aqui e 3 aqui. Ele é um carbono terciário, porque se liga a 3. Seguindo o mesmo raciocínio, um carbono que se liga a 4 outros carbonos é um carbono quaternário. Olha só, esse aqui do meio, ó.
Olha só o que acontece com ele. As 4 ligações dele, ó, são com carbonos. Ele é um carbono quaternário. Esse aqui é um carbono o quê? Esse que eu pintei. Secundário. Secundário. Esse aqui, Primário. 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 Esse, Primário. 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 esse, primário. Primário. Tranquilo, né? Saber o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Anotaram como que diferencia? Porque vocês vão esquecer muito em breve. Anotei. Certo. Qual é a importância de saber isso? Primeiro, porque cai no Enem a rodo. Segundo, porque ele vai ser base para a gente classificar as cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de acordo com alguns critérios. O primeiro critério é se a cadeia é aberta ou fechada. Uma cadeia orgânica, ela pode ser assim, ó. Essa é uma cadeia aberta. Por que ela é uma cadeia aberta? Óbvio. Olha como que é a cadeia fechada. Uma cadeia aberta, as extremidades da cadeia não se encontram. Elas são livres. Na cadeia fechada, não tem extremidade, ela se fecha, formando uma estrutura geométrica. Formando o que a gente chama de ciclo. Quando uma cadeia orgânica se fecha, ela forma um ciclo. Uma cadeia aberta, ela tem o nome de aberta, mas ela também tem outros nomes. Ela pode ser chamada de acíclica, significa não, ciclo, cíclica, de ciclo, de fechado. Então, ela é não fechada ou alifática. Enquanto que a fechada pode ser chamada de fechada ou cíclica, que faz referência ao ciclo, que é o que se forma quando as extremidades se encontram e se fecham. Perguntas? Estão anotando? Sim, senhora, anotando tudo. Já terminaram de anotar aqui? Ou posso passar? Eu terminei, no seu pessoal aí. Pode passar, professor. Tá. A cadeia pode ser, então, aberta ou fechada, né? Ou também ela pode ser mista. Uma cadeia mista, ela tem uma parte aberta, ó, mas ela também tem uma parte fechada. Ela tem os dois. Isso é uma cadeia mista. Pronto? Notaram? Pronto. Todos? Sim. Então, primeira classificação, se a cadeia é aberta, fechada ou mista. Primeira classificação. Vamos para a segunda. Se vocês quiserem colocar aí para ajudar, ó, primeira, aberta, fechada ou mista. Segundo, se as cadeias são normais ou ramificadas. O que significa ser normal ou ramificada? Ramificada lembra a gente de ramos, de galhos. Então, olha só, uma cadeia ramificada, ela sempre tem uns carbonos caindo ou subindo, uns carbonos saindo, pendurados, ó.
E uma cadeia normal, ela não tem, ela é uma cadeia reta. Uma cadeia em zigue-zague, mas sem pontas. Como que vocês vão conseguir enxergar isso? Com o tempo, você vai ser automático. Enquanto esse automático não chega, vocês vão fazer a seguinte coisa. Uma cadeia normal, ela só vai ter 2 tipos de carbono. Primário e secundário. Isso é uma cadeia normal. Então, quando vocês começarem a estudar, quando vocês começarem a fazer atividades, vocês vão ver a cadeia, vocês vão falar, ó, primário, coloca um pezinho, primário. Só tem primário, então é uma cadeia normal. Já a cadeia ramificada, ela vai ter uma ramificação que é representada ou por um carbono terciário ou por um carbono quaternário. Se apareceu um terciário ou um quaternário, eu estou falando de uma cadeia ramificada. Então, as cadeias, primeiro, elas podem ser abertas, fechadas ou mistas. Segundo, elas podem ser normais ou ramificadas. Normais, só tem carbono primário e secundário. Ramificada, apresenta terciário e quaternário. Professora, Hum. na ramificada não importa o tanto de primária que tiver, né? Se tiver uma terciária, então quaternária já é ramificada. Isso, não importa. Pronto? Pronto. Já. Vocês estão vendo minha tela? A senhora parou a Eu tô apresentação? presa. Ah, tá. É isso que eu estava tentando ver. Voltou. Voltou? Voltou. A outra classificação é se ela é homogênea ou heterogênea. Homogênea vai ser aquela que vai ter só átomos de carbono e hidrogênio. Não vai ter, ó, ela não tem heteroátomo. O que é heteroátomo? É um átomo diferente de carbono no meio da cadeia. Olha só, essa cadeia aqui, ela tem só carbono e carbono. Isso entre carbono, carbono. Essa daqui, ó, entre carbonos, só tem carbonos. Olha só. Entre. Embora apareça um cloro aqui, ele não está entre carbono, ele está na ponta. Então, isso é uma cadeia homogênea. A heterogênea, olha só o que acontece na heterogênea. Carbono, carbono. E aí, entre 2 carbonos, ó. Aqui, ó. Aqui no meio, entre 2 carbonos, apareceu um átomo de oxigênio, apareceu um heteroátomo. Um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Ele é chamado de heteroátomo. Então, essa é uma cadeia heterogênea. Homogênea não tem heteroátomo, a heterogênea apresenta um heteroátomo. Ô, professora, e quando apresentar mais de um? Não tem problema. Apareceu um, é heterogênea.
E se apresentar mais de um, é o mesmo nome, heterogêneo? Mesmo nome. Ah, tá. Pronto? Posso passar para a próxima? Por mim, pode. Os outros também? Por mim também. Agora pode. Então tá. Se ninguém falou nada, é porque pode. Se os outros não falaram, é porque... Aí vem a próxima. Elas podem ser saturadas e insaturadas, ou insaturada. Saturada está relacionado a ligações simples. Então, quando eu digo que uma cadeia é saturada, eu estou dizendo que ela só faz entre carbonos ligações simples. Lembrem-se, é entre carbonos. Ela só faz ligações simples. E esses carbonos que só fazem ligações simples são chamados de carbono saturado. Já insaturado, toda vez que a gente lembrar a palavra insaturada, a gente tem que lembrar que essa palavra está relacionada com dupla ou tripla ligação. Logo, uma cadeia aberta insaturada é uma cadeia que tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. E os carbonos que fazem essa ligação dupla ou tripla são chamados de carbonos insaturados. Anotem, façam as perguntas. Vou pegar água. Que você está perguntando? Perguntas? Não, senhora, professora. Os outros? As outras pessoas? Não. Nenhuma, professora. Nenhuma, né? Aquele ali foi o exemplo. Isso que a gente viu até agora serve para todas as cadeias, sabe? Aberta, fechada. Só que as fechadas, elas têm algumas particularidades, que é o que a gente vai ver. Por exemplo, uma cadeia fechada, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma cadeia aromática. Olha só, isso aqui é uma cadeia aromática. Isso aqui, ó, essas três aqui, ó. Essas três são cadeias aromáticas. O que significa dizer que ela é uma cadeia aromática? Ela é uma cadeia que tem um anel benzênico ou o núcleo benzênico. O núcleo benzênico é formado por uma cadeia fechada com três ligações alternadas entre si. Olha só, essa daqui também, ó, são cadeias fechadas de 6 elementos com 3 ligações alternadas entre si. Isso é uma cadeia aromática. Ou ela pode ser simplesmente uma cadeia alicíclica, que é aquela que a cadeia é fechada, mas não tem o anel benzênico. Ó, cadeia fechada, fechada, fechada. 6 elementos, mas não tem as ligações duplas entre si. Perguntas?
Vocês conseguiram entender o que é o anel benzênico? O que é uma cadeia aromática? A senhora só pode dar a definição de anel benzênico de novo, Pois professor, é. para anotar? Posso. Eu vou tentar. Deixa eu ver se eu mostro de uma outra forma. Eu vou mostrar de uma outra forma para vocês. Mas, enfim, o anel benzênico é um anel de 6 membros. A tela tá preta. Eu sei, foi de aqui. propósito. O anel benzênico é um anel de 6 membros com ligações duplas alternadas. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar explicar, dar alguns exemplos, porque ele é importantíssimo e ele tem várias formas de ser representado. Então, vamos lá. O anel aromático, o anel benzênico, é um anel de 6 membros. Todo anel de 6 membros vai ter essa estrutura aqui, ó. Certo? Essa é a estrutura do anel. Professora, não tá aparecendo não. Não. Tá na página do C8. Aí, agora foi. Agora foi. Não está na telinha da aula? Agora foi. Agora foi. Ah, tá. É que estava atrasado, então. Olha só, todo anel de 6 membros tem essa estrutura aqui. São característicos. Por exemplo, um anel de 3 tem sempre essa estrutura aqui, ó. De 4. Um ciclo de 4 carbonos, ó. De 5 carbonos. E o de 6, ó. Esse é um ciclo de 6. Para ele se tornar um anel benzênico, ele precisa ter isso aqui, ó. Duplas ligações alternadas entre si. O que é isso? É assim, uma dupla ou uma simples, uma dupla ou uma simples, uma dupla ou uma simples. Professora, acho que tá bem atrasado. Só tem um hexágono na tela. É a internet de vocês. Amanhã que vai chegar. Só tem um hexágono na minha tela também, professor. Ué. Já fiz tanta coisa nessa tela. E agora? Agora tem triângulo, quadrado, equilátero. Ih, tá atrasado. A minha gata tá ficando doida, gente. Eu já fiz tanta coisa. E agora, o que tem? Agora tem 3 risquinhos aí no hexágono. Isso. Olha só o que acontece. O hexágono sem risquinho é anel de 3. É um anel. Aliás, é um anel, não. É um ciclo de 6 carbonos. Tá? Quando eu coloco os 3 risquinhos alternados, o que significa os 3 risquinhos alternados? Significa que eu tenho uma ligação dupla, uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Acompanham? Sim. Sim, senhora. Quando eu coloco os 3 risquinhos dentro do hexágono, eu tenho um anel aromático. Eu tenho um benzeno. Esse é a estrutura do composto que vocês vão conhecer muito daqui para frente. Tem 6 risquinhos aí nesse hexágono, professora? 6? Eu estou vendo só 3, não sei se está atrasada a minha imagem. Tem 3 risquinhos. Ah, são 3? Ah, tá. Isso, dentro dele.
Então, o que define o anel é quando essas ligações são, tipo, alternadas, a simples e a dupla. O que define o anel aromático. Isso. Aqui. Isso. O que define um anel aromático é quando ele tem 6 carbonos, é um ciclo de 6 carbonos, e dentro do anel aromático tem essas duplas ligações. Cada risquinho vale uma ligação, mais a ligação do próprio desenho, 2. Eu mencionei para vocês, ver se vocês vão conseguir acompanhar, se já melhorou. Estou desenhando, vocês estão vendo? Não. Não. Professora, para de apresentar e apresenta de novo para ver se parece. Interromper. Celso. Interrompi. Vou abrir um outro, talvez melhore. Bagunceira. Você está atrapalhando a aula da mamãe. E agora, vocês estão vendo? Não, eu não Só não está apresentando. Exatamente. Não estou apresentando, como vocês vão ver. Apresentar. Agora já? Ainda não. Agora já. Já apareceu. Já. Agora vê se vocês vão acompanhar meus desenhos. Estou desenhando. Sim, sim. Sim, tá parecendo. Uma caligrafia bonita aí. Linda essa caligrafia. Parece uma borboleta, né? Isso é arte. Vamos lá, então. Anel aromático. O anel aromático, ele é formado por um ciclo de 6 carbonos. Cada pontinha tem um carbono. Então, tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é um hexano, é um ciclo. Ele se torna aromático quando eu coloco isso aqui, ó. 1, 2, 3. Essas ligações se tornam alternadas. O que isso significa? Significa que eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e assim por diante. Esse é o anel, essa é a definição de anel aromático. Qual é a diferença dele para os outros? Os outros não vão ter isso aqui, ó, não vão ter a dupla ligação. E aí, uma coisa que eu tinha falado lá, todo ciclo, toda cadeia fechada, até 6 carbonos, ela tem uma fórmula definida. Por exemplo, uma cadeia fechada de 3 membros, ela sempre é um triângulo. 1, 2, 3. Isso é uma cadeia de 3 carbonos. Com 4 carbonos, Com 5. Com 6. Até 6, a gente tem essas formas definidas. E a de 6, se eu colocar a dupla ligação alternada, ela se torna uma cadeia aromática. Um grande detalhe da cadeia aromática é o seguinte: posso apagar minhas formas geométricas aqui? Pode? À vontade. Tá. Um grande detalhe
detalhe da cadeia aromática é a seguinte: ela pode ser representada de diferentes formas. Por exemplo, nossa, o tempo passa, né? Vocês acreditam que já é 10h30? Esse sol aqui de 9 horas, não acredito não. O sol aqui em casa tá sol de 9 horas, nem dá para acreditar que é 10h30. Né? Aqui nem sol tem. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, essa cadeia aqui é diferente dessa? É, Não leva em consideração se ela está gordinha. Ah, calma. Não leva em consideração se ela está gordinha ou magrinha. Faz de conta que elas são do mesmo tamanho. Essa cadeia aqui é diferente dessa? não. Como não? A dupla ligação aqui, ó. Aqui a dupla ligação está aqui. Nessa, está desse lado. Como não é? Mas Parece só um que espelho. ela formou não. Hã? De qualquer jeito, ela formou não, porque tem ligação alternada. De qualquer jeito, ela forma um anel aromático. É exatamente isso que eu queria que vocês percebessem. Essa é igual a essa. Não tem diferenças. Geralmente, alguns alunos de química perguntam, professora, está certo onde eu colocar a dupla ligação? Não faz diferença, desde que elas estejam alternadas. Na realidade, a estrutura existe das duas formas. Tanto que alguns livros, alguns autores, alguns exercícios nem representam a dupla ligação dessa forma. Eles representam assim, ó, para dizer que a dupla ligação alternada está em algum lugar. Eles representam assim, ó, uma bolinha no meio. O que é errado, mas tem muitos exercícios, muitas no próprio Enem que traz o anel aromático dessa forma aqui, com o círculo no meio. Ou da seguinte forma, ó. Essa é a forma correta. Será que eu não vou conseguir, gente? Isso aqui é pontilhado, tá? Preciso de um mouse urgente. Olha aqui. Ao invés de fazer o ciclo completo aqui dentro, fazer ele pontilhado. Essa é a forma mais correta de se representar, mas pode estar em qualquer uma das 4 formas. Isso é um anel aromático. Vamos prosseguir? Let it go. Parar a apresentação. Vamos voltar. Deixa eu fechar essas apresentações. Professora, por que com pontilhado dentro não é tão usado? Na realidade, o pontilhado dentro é o mais comum, é o correto. Só que é o correto para quem estuda química. Assim, é porque nos sites que eu vou olhando, eu sempre vejo o da bolinha no meio. Não apareceu a opção de pontilhado. É porque, assim, desde o início, desde quando começou a descoberta do benzeno, essa foi uma forma didática que escolheram para representar.
Só que as coisas evoluem, né? Mudam. E aí, atualmente, o mais correto é o pontilhado. Mas aí já é há tanto tempo usando daquela forma que tem gente que não muda, não. Mas a correta é aquela, tá? Mas se vocês verem a pontilhar, ou em dupla ou a bolinha, também tá certo. Deixa eu ver. Será que eu fechei minha janelinha? Não, tá aqui. Aqui. Pronto, então já sabemos o que é uma cadeia aromática. Então, as cadeias fechadas podem ser de dois tipos: aromáticas, quando elas têm um anel benzênico, ou alicíclica, que são as que não têm o anel benzênico. Vou copiar alguma coisa aqui ou não? Acho que pode passar. Tá. E elas podem ser mononuclear, as aromáticas. As cadeias aromáticas em si, elas podem ser mononuclear ou polinuclear. Mono vai ser aquela que tem só um anel aromático. E as polis são as que têm mais de um anel aromático. Teve mais de um, é poli. Não teve, é mononuclear. Pronto? Gente. Sim, sim. Já. E aí seguem o mesmo padrão para as outras. Ó, elas podem ser homocíclica ou heterocíclica. Homocíclica, ó, entre carbonos, só tem carbono. A heterocíclica tem heteroátomo. Olha aqui os heteroátomos. Segue o mesmo padrão das abertas. Homo ou hétero. Saturada, ó, ligação saturada ou insaturada. Passar rápido porque aí já se repete. E isso aqui é um resumo. Eu, se fosse vocês, anotava esse resumo, porque ele é bem didático. Dá para vocês usarem ele para responder bastante os exercícios. Se eu fosse vocês, anotava esse resuminho e colava do lado da cabeceira da cama de vocês, colava em algum lugar para vocês estarem sempre olhando para ele. Então, anotem o resuminho e vamos praticar. Professora, não tem cadeia fechada ramificada, não, né? Tem. Tipo, na classificação não classifica assim. Acho que isso que faltou de colocar aí, mas sim, tem sim. É que, na realidade, quando tem a ramificação, ela vira mista, né? Ah, verdade. Mas pode ser que o cara não coloque mista e coloque a ramificada, o nome, entendeu?
Quando terminaram? Não, peraí, professora. Professora, antes de começar os exercícios, Hum. quanto à linha do tempo, onde que é pra gente enviar? Ah, eu não coloquei? Não. Tem Só certeza. tem o mesmo link do mapa mental que era pra reenviar. Ah, é verdade. Gente, eu Eu esqueci. enviei por lá, professora, Coube? pelo mapa mental. Ah, se coube, pode ser. Tá bom. Mas fica como atrasado. Não, mas eu sei que. Não, é melhor. Vou colocar agora um link para vocês reenviarem a linha do tempo. Vou anexar lá no mesmo. Professora, Ah, e para reenviar o mapa mental, podia enviar por da semana passada? aham. O Saiu do mapa. negócio, professora. Quê? Saiu da apresentação, tá? Tela Eu preta achei que aqui. vocês já tivessem copiado. Não, peraí. Tô acabando. Tá. Vou já lá colocar para vocês. E tem atividade também. Ai, cansei. Essa vida de professora cansa. Vem cá. Foi. Foi? Deixa eu parar isso. Deixa eu ver se eu coloquei o arquivo. Eu fiz isso agora de manhã, morrendo de sono. Talvez eu não tenha colocado. Exatamente. Eu vou adicionar agora aqui no AVA uma atividade sobre esse conteúdo para vocês. Espera aí. Aqui. E logo em seguida começa as atividades. Por exemplo, primeiro, classifica as cadeias carbônicas segundo os critérios: normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. A primeira cadeia, a número 1, ela é normal ou ramificada? Ramificada. Ramificada. Ramificada? Aí vocês vão lá nos critérios. Quanto que ela é normal, quanto que ela é ramificada. Normal é quando ela É normal. só tem carbono primário e secundário. Ramificada quando ela tem terciário e quaternário. Ela é normal. Por quê? Primeiro carbono é um carbono primário. O segundo carbono é um carbono secundário. O terceiro secundário, o quarto primário. Então, ela é uma cadeia normal. Ela é saturada ou insaturada? Saturada. Saturada, Ai. Insaturado. Só tem ligação entre os carbonos lá? ela é insaturada. Olha a ligação dupla no carbono. Verdade. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é Homogêneo? homogênea. Homogênea. Então, a primeira cadeia ela é normal, insaturada e homogênea. E assim vocês vão fazer para todos os outros. São só... Deixa eu ver aqui.
só é bastante. São só 56 exercícios. Para vocês brincarem o resto da manhã. Ó céus. A intenção, se vocês observarem, não tem nenhum local para vocês me dizerem se é A, B, C, D, E, F e assim por diante. A intenção aqui não é que vocês façam os 56 exercícios agora de manhã e me dê uma resposta A, B, C, D, E. Não. A intenção é que vocês façam buscando aprender o conteúdo. Eu tenho quase certeza, tenho certeza. Se vocês responderem esses 56 exercícios, esse conteúdo vai, assim, fixar, já era. Aí vai ser só fazer mais exercícios sobre isso, mas vocês vão conseguir fixar bastante essa classificação dos compostos orgânicos. Então, eu não coloquei em nenhum momento um link para vocês me responderem, me mandarem a resposta. Eu não vou cobrar isso. Isso é um compromisso de vocês com vocês. Até porque se eu mandar lá um link para vocês me mandarem a resposta, por exemplo, um faz, passa para os outros, os demais me mandam. A, B, C, D, E, F. E eu nem sei se fez ou não. Então, não faz diferença para mim. A intenção é que vocês façam agora, durante o restante da manhã, respondam todos esses exercícios. E eu vou anexar, deixa eu ver agora, o link para as coisas. O mapa mental, postar. Professor, o tema da aula de hoje foi o quê mesmo? Classificação das cadeias orgânicas. Cadeias orgânicas, ok. Vou botar aqui mais uma atividade. Entre parênteses, CH2, fecha parênteses, 3, CH... Deixa eu ver aqui. Não. Ó, embora eu tenha colocado grande aqui os números, eles são pequenininhos, tá? Eles são subscritos, tá bem? Não esqueçam disso. O que é a questão da 3PED? Ela pergunta várias coisas, né? E ela quer saber quais são ramificadas. Para vocês saberem quais são ramificadas, vocês precisam montar a fórmula dela. Então, ó, H3C nada mais é do que CH3 ao contrário. Então, se eu fosse montar, seria assim. Essa daqui. CH3. Um 3 aqui. É muito feio isso. Aqui, CH3. Aí, ó, entre parênteses, tem CH2. O que está acontecendo? Esse carbono está fazendo quantas ligações? Esse aqui, ó. 2. 2 ou 3? 3? 3. 3, porque ele já está com, ó, ele tá com 3 hidrogênios. Então, ele já está fazendo 3. Falta uma. Então, tem uma ligação aqui. Essa ligação aqui é com o próximo elemento. Quem é o próximo elemento? CH2. Ó. CH2 está fazendo quantas ligações? Está fazendo 2, com mais uma, 3. Está faltando uma. Vou colocar aqui. São quantos CH2? São 3. Então, ó.
Tem mais um CH2. E tem mais um CH2. É CH3, professor. Hã? É CH3. Não, olha só. CH2, 3. Não é isso? Uhum. CH2, 3. Tem 3 CH2. Então, eu coloquei o CH3 e eu tenho que colocar 3 CH2. E aí, esse último CH2 está fazendo 2, 3, falta uma, 4. A outra é CH3. Essa cadeia é ramificada? Não, é normal. É normal. Normal. Aí vocês vão fazer isso para as outras. Professora, a gente vai ver. Eu não sei o nome direito, acho que é geometria molecular com a senhora? A formazinha bonitinha de como fazer. Geometria molecular não é. É em química geral.